alunos, vamos dar continuidade à nossa aula 2 sobre grandezas químicas. No vídeo anterior falamos sobre massa atômica e massa molecular. Agora vamos falar sobre mol e massa molar. Massa atômica e massa molecular trata da massa de átomos ou moléculas. Esse seria um mundo microscópico, onde é complicado de fazermos medições. Não dá para medir a massa de uma molécula ou 10 moléculas no laboratório, uma balança. Para isso, é feito uma adaptação, uma conversão. Os químicos descrevem o número de átomos, íons e moléculas em termos de uma unidade chamada mol. O mol é uma unidade no Sistema Internacional de Medidas. A quantidade física a qual se refere é chamada de quantidade de matéria, M. Entretanto, os químicos preferem falar em número de mols. Ou seja, quando se falar em quantidade de matéria, a gente está falando em número de mols, é a mesma coisa. O mol está sempre associado com a fórmula química da substância e representa o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 partículas representadas por aquela fórmula. Ou seja, o mol está sempre representando uma quantidade chamada constante de Avogadro, esse número aqui, de 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Pode ser átomos, moléculas, tanto faz. Então, para não trabalhar com esse número aqui, foi criado esse conceito de mol para facilitar. A ideia é a mesma, a analogia, a gente pode fazer uma analogia com a dúzia. Para que serve a dúzia? Lá no supermercado, para indicar 12 unidades, 12 ovos, 12 latas de cerveja, de refrigerante, enfim, uma dúzia representa 12 unidades. O mol vai representar 6,02 vezes 10 a 23 átomos. A gente está falando de partículas ínfimas. Então, o número de átomos que contém uma quantidade de matéria é muito grande. E para não ficar trabalhando com esse número que é extremamente grande, 6,02 vezes 10 na 23, é a mesma coisa que pegar 6,022, multiplicar vezes 10, 23 vezes. No final, você vai ter um número gigantesco. Então, para facilitar e trazer para o mundo palpável, que dê para fazer as medidas com um valor mais fácil de calcular, foi criado esse conceito de mol. Então, não esqueçam que um mol é o número de átomos contidos em exatamente 12 gramas de carbono 12. Ou, 1 mol de carbono 12 é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos e pesa 12 gramas. Então, se você quer saber quantos átomos tem em 12 gramas de carbono, 12 gramas é a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol do carbono 12. Então, 12 gramas é a massa de 1 mol. E 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Dá para fazer relações aí com esses valores, certo? Então, cada espécie, cada substância, cada átomo, cada molécula vai ter a sua massa molar. Ou seja, a massa de 1 mol, você pode calcular ela, a massa molar, que seria a massa de 1 mol da substância, você não precisa balança não, você só precisa da tabela periódica. Você vai ter que pegar a massa atômica e acrescentar essa unidade gramas por mol, que vai ser a massa de 1 mol, vai ser a nossa massa molar. Ok? Então, a massa molar aqui, representada pelo mm, a unidade dela é gramas por mol. Gramas barra mol, ou gramas por mol na menos 1, é a mesma coisa. A massa molar é a massa em gramas contida em uma amostra de 1 mol daquela substância. Ou também, a massa molar de um elemento é a massa por mol de seus átomos. A massa molar de um composto molecular é a massa por mol de suas moléculas. A massa molar de um composto iônico é a massa por mol de suas fórmulas unitárias. Composto iônico, a gente chama de fórmulas unitárias a fórmula química da substância. Ainda, a massa molar de uma substância é calculada pela soma das massas atômicas de todos os elementos que constituem a sua fórmula química. Então, você pode calcular a massa molar apenas utilizando a tabela periódica.
Se você pegar a massa atômica, somar, você vai ter a massa da molécula, como nós vimos na aula passada. Se você acrescentar a definição de mol, colocar a unidade gramas, aí aquele valor em gramas é a massa de 1 mol. Nos exemplos, acredito que isso vai ficar mais claro. Então, a fórmula para calcular o número de mols é muito interessante e importante, tanto na área da biologia, da física e principalmente da química, encontrar o número de mols, que é a quantidade de matéria. E para isso é necessário da massa molar, que a gente vai usar a tabela periódica sempre. Com a tabela periódica a gente acha a massa dos átomos, a massa atômica. Com a fórmula química a gente descobre qual é a massa molar. E aí, sabendo a massa da amostra, que é aquilo que a gente pesa com a balança, a gente faz uma divisão simples, massa da amostra pela massa molar, e descobre o número de mols. Então, a massa molar, a massa de 1 mol de qualquer substância expressa em gramas é a massa molar da substância. Exemplos aqui. Massa atômica do carbono é 12, 12U, de um átomo de carbono. Então, esse é o mundo microscópico. A massa molar, a massa de 1 mol, é 12 gramas. Então, a massa molar é 12 gramas por mol. 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Não é apenas um. São muitos átomos. Então, a gente muda U para gramas, e aí a gente vai ter a massa de 1 mol. Por isso, a unidade aqui, gramas por mol. A mesma coisa vale para o oxigênio. A massa de um átomo, 16U. De 1 mol, 16 gramas por mol. A massa atômica do cálcio é 40U. A massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Uma ilustração para entender melhor. Aqui nós temos um átomo, ele pesa 40U. Insignificante. Mundo microscópico. Agora imagine aqui uma balança onde tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Ou seja, 1 mol de cálcio, de átomos de cálcio. Aí a massa vai ser 40 gramas. Então, 40U, apenas 1. 40 gramas, 1 mol. E 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. São muitos átomos. Exemplo. Qual é a massa molar do dióxido de carbono? O dióxido de carbono ele tem 1 carbono e 2 oxigênios. Então, a soma das massas atômicas vai ser: a massa do carbono é 12 vezes 1, 12. A massa do oxigênio é 16 vezes 2, 32. 32 com 12, 44. 44 gramas por mol. Essa é a massa molar do CO2. A massa molecular seria 44U. A massa molar é 44 gramas por mol. Qual é a massa molar do carbonato de cálcio? Fazendo o mesmo procedimento, nós temos aqui o cálcio, tem 1 cálcio, 1 carbono e 3 oxigênios. Então, a massa do cálcio é 40 vezes 1, 40. Do carbono, 12 vezes 1, 12. E do oxigênio, aqui são 3 oxigênios, vezes a massa dele, que é 16, 48. 40 mais 12 mais 48, 100 gramas por mol. Massa molar. Nós vamos precisar encontrar a massa molar sempre. Todos os cálculos que nós vamos fazer, a massa molar participa. Mol. Para calcular o número de mols, basta você ter a massa da amostra e a massa molar. Divide uma pela outra e você vai achar o número de mol. Está aqui o significado de cada um. Número de mols. M é a massa em gramas da amostra. E MM é a massa molecular, que vai ser, no nosso caso, massa molar. A massa molecular e a massa molar, elas têm o mesmo valor absoluto. O que muda é que aqui a unidade era U e agora aqui é gramas por mol. Mas quando é para achar o número de mols, você vai usar sempre a massa molar. Exemplo da cafeína, da nicotina aqui. Qual é a massa molar da nicotina? Essa é a fórmula estrutural da nicotina, mas o que interessa para nós é a fórmula molecular. Está aqui. Com essa fórmula molecular, nós conseguimos encontrar a massa molar. Basta pegar a massa atômica do carbono, que é 12, vezes a quantidade que tem aqui, é 10, vai dar 120. 10 vezes 12, 120. Do hidrogênio, a quantidade de hidrogênio é 14, vezes a massa que é 1, 14 vezes 1, 14.
Do nitrogênio, 2 vezes a massa 14, 28. Somando 120 mais 14 mais 28, 162 gramas por mol. Essa é a massa molar, é a massa de 1 mol. Com a massa de 1 mol, depois você pode calcular, por exemplo, o número de mol. Certo? Vamos ver já esse exemplo aqui. Vamos já para esse exemplo. Quantos mols há em 1.620 gramas de nicotina? A mesma nicotina. Então a fórmula dela está aqui. Com essa fórmula você vai encontrar a massa molar, já fizemos aqui. Ele quer saber o número de mols, o N. Para encontrar o número de mols, basta dividir a massa da amostra, que ele deu aqui, 1.620, pela massa molar. 1.620 dividido por 162, 10 mols. Essa é a quantidade de matéria em mols da nicotina. Então, basta dividir a massa em gramas pela massa molar, que é gramas por mol. Corta grama e grama, e você vai ter 10 mols. Percebam que o número de mol, a unidade é mols. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Quantos mols de cálcio há em uma amostra de 120 gramas desse composto? Então, ele quer saber a quantidade de matéria em mols. De novo, precisa da massa molar do cálcio. A massa da amostra é 120 gramas, então o M minúsculo é 120 gramas. E o número de mols você vai descobrir agora. Divide 120 gramas. Substitui aqui. Substitui a massa molar aqui no MM. Divide 120 por 40, 3 mols. Esse é o resultado. É a quantidade de matéria do cálcio em mols. Próximo exemplo, qual é o número de mols da água contida em um frasco com 90 gramas de água pura? Então, quantos mols tem dentro de um frasco, de um copo, que pesando na balança, tem uma massa de 90 gramas? Então, você vai pegar a massa molar da água, que é 18 gramas por mol. Você vai fazer aquela continha, nós já fizemos no vídeo anterior. E aí, 90 dividido por 18, 5 mols. Descobrimos a quantidade de matéria que tem, de água que tem dentro daquele frasco. Então, basta saber a massa, e essa massa a gente sempre vai descobrir com a ajuda da balança, e a massa molar que a gente descobre com a tabela periódica. Essas duas coisas, né, esses dois valores, essas duas grandezas você tem que encontrar, para daí sim encontrar o número de mol. Agora exercícios aqui bem tranquilos. Encontre a massa molar para os compostos abaixo. Então a glicose, vimos lá no vídeo anterior que a massa molecular da glicose era 180 U, vocês devem ter encontrado lá. Então aqui a massa da glicose vai ser 180 gramas por mol. Certo? E as demais vocês fazem aqui. Só lembrar que a massa molar é gramas por mol. Aí o 6, quantos mols há em uma amostra de 388 gramas de cafeína? É igual àquela que nós fizemos para nicotina. A 7, qual das duas substâncias a seguir possui massa molecular igual a 60 U? Aqui também poderia ser massa molar, aí seria 60 gramas por mol, certo? Não mudaria nada. Agora, dos dois compostos, a propanona ou propanol tem massa molar igual a massa molecular igual a 60 U? Faz a continha ali, pega a tabela periódica, descobre qual é a massa dos átomos, soma e um deles vai ter a massa molecular igual a 60 U. Aqui é um exercício um pouco mais elaborado, mas a ideia é a seguinte. Depois vocês vão ler com calma, mas um químico dissolveu 500 gramas do hidróxido de potássio em água suficiente para preparar uma solução de 10 litros. O hidróxido de potássio é utilizado em cosmetologia na formulação de sabonetes líquidos. Ele ajuda a dissolver gordura. Agora a pergunta é, essa massa de 5.000 gramas de hidróxido de potássio dissolvida equivale a quantos mols? Então, ele quer saber o número de mols aqui. E você tem
a massa da amostra de 5.000 gramas e vai dividir pela massa molar do hidróxido de cálcio. Você pode fazer para conferir, mas a massa molar já está aqui, ó. O MM, a massa molar já está aqui, 56 gramas por mol. Então, 5.000 dividido por 56 gramas por mol, você vai achar o número de mols. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, só que é uma outra substância, é o hidróxido de sódio. O que ele quer saber aqui? Qual o número de mols de hidróxido de sódio que ele estará dissolvendo para preparar uma solução? Então, ele vai dissolver 4 gramas para preparar 1 litro de uma solução. Agora, ele quer saber quantos mols ele está dissolvendo. A massa, nós sabemos que é 4 gramas. Mas quantos mols ele está dissolvendo ali para preparar uma solução? Solução é uma mistura, onde você pega um composto, dissolve em outro, que é o solvente, e aí você vai ter uma mistura homogênea, que nem pegar sal e dissolver lá na água. Então, a pergunta é, qual o número de mol? Nesse caso, eu não dei a massa molar, você vai descobrir. E aí, com a massa da amostra, você vai jogar na fórmula, o 4 aqui, a massa molar aqui, e você vai achar o número de mol. Certo? E assim nós terminamos a nossa aula sobre mol e massa molar, que são grandezas que nos ajudam a fazer medições e cálculos a nível macroscópico. Abraço a todos, não deixem de fazer os exercícios e até a próxima.